No vídeo anterior, discutimos sobre o fim dos tempos e os sinais bíblicos revelados. Explicamos como seus idealizadores pretendem transformar a sociedade radicalmente, aproveitando crises como guerras, pandemias, inflação e mudanças climáticas. Também destacamos como essa ideologia visa usar tais crises para controlar todos os aspectos da vida das pessoas. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso? O que ela diz sobre o fim dos tempos e o que está acontecendo no mundo hoje? Neste vídeo, vamos responder a essas perguntas analisando 3 passagens-chave que revelam os planos que Deus tem para o futuro da humanidade. Agora vamos começar. A primeira passagem que quero que analisemos é Daniel, capítulo 12, versículos 11 a 13. Eu li: Daniel, no que diz respeito às tuas palavras, eu te fiz entender. Resista às ordens e decretos do rei. Quando eles vierem, não os cumpra. Assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 chifres surgiram do norte. Elas eram diferentes daqueles chifres e cresceram para o sul, sobremaneira para o leste e para a terra formosa. Agora, aquela que está nos confins da terra virá até eles, e os 4 cantos da terra serão movidos ao seu comando. Eu o ouvi falar, mas não entendi, e disse: qual será o fim dessas coisas? Então ele disse: vai, Daniel, pois as minhas palavras estão reservadas para ti até o tempo do fim. Vemos aqui que há 2 eventos significativos que acontecerão no futuro. 2 eventos que marcarão o fim dos tempos que estamos vivendo atualmente. O primeiro evento mencionado é a purificação, a limpeza do povo de Deus, o tornar o povo de Deus sem manchas e branco como a neve. Esses são aqueles que resistem aos ataques do Reino do Norte, o Anticristo. Eles resistem às suas ordens e às suas leis quando forem impostas. E assim, a Bíblia diz que eles serão limpos, serão purificados, serão tornados sem manchas e brancos. Quem são essas pessoas? São pessoas que pertencem a Deus, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, que resistem ao pecado e que estão dispostas a sofrer perseguição em vez de se comprometerem com o sistema. Agora, a segunda coisa que acontece é que os ímpios agirão impiamente, mas os sábios entenderão. Qual é a diferença entre os sábios e os ímpios? Bem, os ímpios agirão impiamente porque não conhecem a Deus. Eles não temem a Deus. Eles não amam a Deus. E, portanto, quando o mal vier, eles farão o mal. Mas os sábios, que são o povo de Deus, entenderão o que está acontecendo. Eles saberão o que fazer e para onde ir, porque têm um relacionamento com Deus. Eles confiam em Deus. Eles temem a Deus. E, portanto, quando a hora da provação chegar, saberão como reagir, saberão como responder, saberão como agir. A próxima coisa que a Bíblia diz é que 2 chifres sairão do norte. E o que esses chifres representam? Esses chifres representam 2 reis ou 2 reinos que se levantarão contra Israel no fim dos tempos. Agora, onde a Bíblia fala sobre um reino do norte que atacará Israel? Bem, em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus fala sobre isso e diz: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, permanecei firmes e fugi. Ora, Daniel falou sobre uma abominação da desolação. Ele disse que o anticristo viria e estabeleceria uma imagem no templo de Deus, forçando as pessoas a adorarem essa imagem. Essa era a abominação da desolação. E onde Daniel disse isso? Em Daniel capítulo 11, versículo 31, lemos: e forças se levantarão dele, profanarão o santuário, a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo e estabelecerão a abominação desoladora. Nota: a citação correta foi ajustada aqui para refletir fielmente o texto bíblico comum. Essa passagem
aponta para o momento em que o anticristo se volta contra o povo de Deus e contra o templo, cumprindo a profecia mencionada por Jesus em Mateus 24. Certo, vamos continuar com a passagem. Ela diz que, quando esse chifre surgir, pessoas dos confins da terra virão até os 2 reis, e os 4 cantos da terra serão movidos por sua ordem. Isso significa que o anticristo reunirá nações de todo o mundo para lutar contra Israel. Então, Daniel pergunta ao anjo: qual será o fim dessas coisas? E o anjo Gabriel responde: vai pelo teu caminho, Daniel, porque estas palavras estão reservadas para ti até o tempo do fim. Essa passagem nos mostra que nos últimos dias o povo de Deus será perseguido, mas os justos escaparão. Em seguida, 2 grandes reis do norte unirão suas forças e marcharão contra Israel. E então eles convocarão outras nações para se juntarem a eles nessa guerra. Outro detalhe muito interessante que quero que você observe nessa passagem é o fato de que Daniel fez uma pergunta ao anjo Gabriel. E Gabriel respondeu que a resposta àquela pergunta estava guardada em segredo até o tempo do fim. Em outras palavras, Deus não quer que saibamos tudo sobre o futuro. Ele revela apenas o que é necessário para o nosso crescimento espiritual e para a nossa preparação. Disse-me ainda o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esta é outra passagem que fala sobre o fim dos tempos e sobre o que está acontecendo no mundo hoje. E ela nos ensina que estamos vivendo no período da grande tribulação. Vamos analisar isso verso por verso. Primeiro, o anjo diz a João para selar as palavras do pergaminho, as palavras desta profecia, e ao mesmo tempo para não selar nada. Por quê? Porque o servo do Senhor deve vir e recebê-las quando tiver sido testado durante os 7 anos. Quanto tempo dura o período de provação para o servo do Senhor? São 42 meses, 3,5 anos ou 7 anos. Daniel também recebeu uma mensagem semelhante do anjo Gabriel. A mensagem foi que as palavras estavam reservadas para ele até o tempo do fim, o tempo em que ele seria provado. Então, quem é o servo do Senhor? Quem está sendo testado neste exato momento? Bem, ninguém sabe, exceto Deus. Mas podemos presumir que esse servo seja um grupo de pessoas, os 144 mil servos selados de Deus mencionados em Apocalipse capítulo 7. Também nos é dito que esse período de tempo foi decretado para a calamidade de Israel. E quando olhamos ao nosso redor, o que vemos? Vemos calamidade após calamidade atingindo a nação de Israel. Essa conexão entre a tribulação, os servos selados e o sofrimento de Israel é central nas profecias apocalípticas e aponta para um tempo de purificação, provação e cumprimento das promessas proféticas. Então o anjo diz que o tempo da visitação chegou, o momento do derramamento da taça da ira sobre a nação que está sendo julgada. Estamos agora no período da ira de Deus. Estamos vivendo o tempo em que o julgamento está sendo derramado sobre o mundo. Essa é uma fase crítica nas profecias bíblicas, em que o juízo divino começa a se manifestar de forma visível, não apenas como consequências naturais, mas como atos deliberados de correção e justiça sobre as nações. É um chamado urgente ao arrependimento e à vigilância espiritual. Agora, a terceira passagem que quero que vejamos é Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 36. Eu leio: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados.
Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão as suas ovelhas dos 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, porém, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornarem tenros e as folhas brotarem, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão pelas minhas palavras, Nada passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Nesta passagem, vemos os sinais que ocorrerão imediatamente antes do retorno de Jesus. Vemos as dores de parto que anunciarão sua vinda. Primeiro, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão. Tudo no céu será abalado. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. E qual é o sinal do Filho do Homem? Bem, alguns acreditam que este sinal é o número 666, a marca da besta. Outros acreditam que este sinal é a abominação da desolação, a imagem da besta que será colocada no templo de Deus. Seja o que for, sabemos que este sinal anunciará o retorno de Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão quando o virem chegando. Então os anjos soarão uma forte trombeta e reunirão as ovelhas de Deus dos 4 ventos. E qual é a lição que precisamos aprender de tudo isso? A lição é que precisamos prestar atenção à figueira. Quando vemos os ramos da figueira se tornando tenros e suas folhas brotando, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vemos todas essas coisas acontecendo, sabemos que o retorno de Jesus está próximo, às portas. O céu e a terra passarão, mas suas palavras não passarão. Vivemos, portanto, em tempos muito interessantes, mas devemos lembrar que a Bíblia nos adverte que estes últimos dias serão difíceis. Difíceis porque haverá guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares, aumento da iniquidade, um tempo de angústia, como nunca houve desde o princípio da criação de Deus. Homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, escarnecedores, sem autodomínio e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas em meio a tudo isso, Deus nos deu uma mensagem de esperança. Sua mensagem é que devemos levantar a cabeça porque nossa redenção está se aproximando. Estamos vivendo no tempo do fim. O retorno de Jesus está próximo e devemos estar preparados. Que Deus os abençoe.